Olá, pessoal. Eu me chamo Gesiel Viana, né? Sou professor do IFP Campus Fixos e hoje estou aqui para apresentar para vocês um tutorial de como conectar uma aplicação Java usando o JDBC com um banco de dados, certo? Para nossos exemplos aqui, nós vamos usar um banco de dados PostgreSQL, né, com o Java e com o Maven. Então, alguns pré-requisitos que a gente precisa ter aqui é o banco de dados já criado. No meu caso aqui, eu tenho um banco de dados local. A gente também pode usar um banco de dados na nuvem, né, de alguma serviço de nuvem que disponibiliza o banco de dados. Pode ser qualquer banco, tá? MySQL, MariaDB, Postgres e tal. No nosso exemplo aqui, a gente vai usar o PostgreSQL e eu vou usar esse banco de dados aqui, né, JDBC underline aula, para nosso exemplo. Okay? Então aqui é um banco que tem uma tabela, essa tabela é usuário, okay? E é ela que a gente vai usar no exemplo aqui. Então, isso é um pré-requisito. Para você conseguir seguir esse nosso tutorial, é necessário que você tenha um banco de dados já criado, né, usando o Postgres para poder fazer a conexão. Beleza? Outra coisa, você precisa ter o Java instalado, né? Claro, o JDK e também o Maven. Então, o Maven é uma ferramenta que a gente utiliza no Java para fazer gerenciamento de pacote, de build, de instalação de dependências aí numa aplicação Java. Beleza? É tranquilo também a instalação, a gente encontra rápido um tutorial, tanto para Linux como para Windows, Mac e tal. Então, instalado ele, junto com Java e um banco de dados Postgres, a gente consegue seguir esse nosso tutorial. Beleza? Então, vamos usar aqui o VS Code também para criar o tutorial. Então, a primeira coisa é criar o projeto. Usando o VS Code, a gente pode criar um projeto Java usando o Maven. A gente pode vir aqui na aba de visão, o View, e abrir a paleta de comandos, né? Ou usar o atalho, que é o Command Shift P, ou Ctrl Shift P no Windows. Né? Vou abrir aqui, ele vai abrir aqui as opções. A gente vai aqui, se você não souber digitar Java, vai aparecer todas as opções aqui que tem o Java. Né? É claro que para isso também eu tenho aqui os plugins do Java já instalados no meu VS Code. Né? Se eu vim aqui nas minhas extensões e digitar Java, eu já tenho todo o pacote de Java instalado. Né? Se você não tem, recomendo que você instale. Basta instalar esse primeiro pacote aqui, ó, Extension Pack for Java, né, que é o pacote da própria Microsoft, né, aqui é o autenticado da própria Microsoft, que já instala todas as dependências necessárias para a gente rodar uma aplicação Java no VS Code. Então, dito isso, né, basta ir lá na visão, comando de paleta de comandos, vou criar um projeto Java. E aí aqui, eu cliquei em criar um projeto Java, a segunda opção é escolher se a gente quer usar a ferramenta de build ou não. No nosso caso, nós vamos escolher sim, né, o Maven, a segunda opção, Maven Create from Archetype. Então, eu vou digitar aqui, né, clicar, né, selecionar Maven, aí a próxima opção é escolher o Archetype, que é o esqueleto do projeto. Vou escolher a primeira opção mesmo, tá? Maven Archetype Kickstart, é o mais básico. Então, eu escolhi aqui 1.4, conversão. Aí ele vai pedir para informar um grupo, né, um grupo ID para o projeto, né? Isso é uma necessidade do meio. Eu vou deixar tudo padrão, tá? Só apertar Enter. O nome do projeto, eu vou deixar a demo mesmo, Enter, aqui você pode renomear, colocar o nome do projeto que você quiser. E aí, beleza, ele vai criar o projeto. Então aqui ele vai pedir aonde que eu quero salvar o projeto, em qual diretório. Eu vou colocar aqui em download mesmo, que depois eu vou excluir esse projeto, certo? Então ele inicializou aqui. Está criando um projeto, né? Rodando os comandos aqui do Maven para criar o projeto, né? Tá aqui, ó. Vai demorar um pouquinho. Dependendo do seu computador, ele pode demorar mais ou menos tempo, né? Porque depende do processamento. No meu caso aqui, o meu computador não é tão potente, então ele demora até alguns segundinhos aí a mais. Se você tiver um computador um pouco melhor, ele vai ser mais rápido. Então, vamos aguardar. Enquanto ele está carregando, né, vou abrir uma aba aqui interessante para a gente entender, né, o que é o JDBC. Né? Quando a gente tem uma aplicação Java, vamos dizer que essa partinha verde aqui é o nosso código, e aqui a gente tem um banco de dados, né, que é representado nesse cilindro azul. E aí, para fazer a conexão do código Java com o banco de dados, a gente precisa de algo aqui no meio. Né? E, geralmente, a forma mais básica que o Java disponibiliza para a gente fazer essa conexão é o JDBC. Né, que é uma API do próprio Java para fazer conexão com o banco de dados. Então, o JDBC, a gente entende ele como se tivesse duas partes. Uma parte é onde vem o driver, né, que é o responsável por fazer a conexão direta com o banco de dados. Então, para todo o banco de dados que a gente vai utilizar na nossa aplicação, a gente precisa
de um driver equivalente para ele, né? Então o MySQL tem um driver dele, o Oracle tem um dele, o Postgres tem um dele. O driver é específico para cada banco de dados. E a API do JDBC, que são os métodos, né, as classes que a gente utiliza do JDBC para fazer a interação com o banco de dados. Essas APIs, né, são as mesmas para todos os bancos. O que muda é só o driver, certo? Então, mas como a gente vai utilizar aqui o Maven, aí o próprio Maven que vai fazer a instalação do driver para a gente, então a gente vai meio que abstrair essa parte de instalação do driver. Caso você não utilize uma ferramenta de gestão de dependências como o Maven, você tem que fazer a configuração manual, que é um pouquinho mais chato. Vamos voltar aqui para o VS Code. Ele já está concluindo aqui, ó, a parte de criação do projeto. Pronto, pessoal. Ele rodou aqui os comandos, né? E por fim ele faz algumas perguntas aqui para a gente confirmar. Ele pergunta se a versão do projeto que eu quero criar é a versão 1.0 Snapshot. Eu vou só apertar Enter aqui para confirmar, né? Deixar tudo como um padrão, beleza? Então confirma, né? Snapshot, aí ele pergunta se o package é o com.example, eu vou dizer que sim também, né? Só apertar Enter e pronto, criou o projeto, ele vai perguntar se eu quero abrir. Eu já vou abrir o nosso projeto aqui no VS Code. Beleza? Então ele já criou o projeto aqui, né, com a estrutura mínima de um projeto, né, Java, uma classe app e tal. É aqui onde a gente vai fazer a conexão com o banco de dados. E o arquivo do Maven, né, que ele vem as configurações do Maven, é chamado de pom.xml. Então é desse arquivo aqui que vem todas as configurações do Maven. Então a recomendação aqui é não alterar nada do que veio aqui, né, deixa tudo como padrão, beleza? E aí, claro que para a gente fazer a conexão com o banco de dados, como eu falei, a gente precisa do drive do PostgreSQL, que é o banco que a gente vai utilizar. Então, eu vou instalar essa configuração de drive via dependência aqui, né? Então, a gente vai lá no repositório aqui do Maven, né? Maven repositório, se a gente procurar aqui, ó, JDBC PostgreSQL, ele vai aparecer o driver, né, do JDBC. Então, essa é a primeira opção aqui, ó, PostgreSQL, JDBC Drive. Vou clicar nele, vou escolher aqui a última versão, né? E aí ele me dá o código aqui para mim poder adicionar nele, beleza? Então é só copiar esse trecho de código e adicionar lá dentro da tag de dependências do Maven. Então já tem uma dependência aqui que é do JUnit, né, para teste, vou deixar ela aí, e vou adicionar a nova do PostgreSQL. Então adicionou a dependência, pronto, a gente já vai poder utilizar o drive do Postgres para fazer a conexão à nossa aplicação. Então vamos lá para o código. Então, eu vou apagar essa linha aqui. É para a gente começar. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer é criar a conexão. Então, a nossa conexão ela vai vir de uma classe chamada Connection. É uma interface do pacote SQL, né, do Java. Eu vou chamar ela aqui de conexão. Certo? E aí, para conectar, eu vou utilizar a classe Driver Manage, do pacote também java.sql, .getConnection. Aí tem esse método, tem três formas de a gente utilizar ele. Eu posso passar aqui essa primeira opção, vou até fechar aqui. Essa primeira opção é passando a URL, o usuário e a senha, ou passando só a URL, depende de como a gente quer configurar. Eu vou utilizar essa primeira opção, onde eu vou passar a URL, o usuário do banco de dados e a senha do meu usuário de banco de dados. Beleza? Então, primeiro a URL aqui do banco. Primeira coisa, sempre eu vou colocar JDBC, que é para indicar o tipo, né, qual é, o modelo de conexão, né, qual a ferramenta que a gente vai utilizar para conexão. No caso vai ser o JDBC. Depois o driver, né, PostgreSQL. Dois pontos, né, o endereço, né, o host, né, do nosso banco de dados, no caso aqui vai estar em localhost. A porta, né, dois pontos, a porta padrão do PostgreSQL é a 5432, barra o nome do banco de dados, que no nosso caso é JDBC _aula. É aquele banco que a gente já tem lá. Né? Depois, eu vou dar um enter aqui para ficar na linha de baixo. Depois o user do banco de dados, no meu caso aqui é o usuário padrão, que é o Postgres, e a senha, esse usuário meu aqui não tem senha. Então, esse é o padrão. Aqui ele vai ficar reclamando que ele pede para adicionar um try catch. Então, vamos adicionar aqui um try catch para poder ele parar de reclamar. Beleza? Então, para criar minha conexão...
tem um A mais aqui. Para criar minha conexão, eu utilizo a classe Drive Manager, né, executando o método getConnection, onde eu passo a URL do meu banco de dados, né, o endereço aqui do meu banco de dados, né, passando o drive, né, o tipo de conexão que eu já estabeleci, o drive PostgreSQL, dois pontos barra barra, o host da aplicação, dois pontos a porta barra o nome do banco de dados. Esse banco já tem que estar criado aqui, né, nesse SGBD. Depois o nome do usuário que eu vou utilizar para fazer a conexão e a senha do usuário, que no meu caso aqui é uma senha vazia. Ok? E aí vamos seguir. Então agora o que eu quero verificar é se essa conexão estiver diferente de nula, é porque conseguiu conectar na aplicação. Então eu vou usar aqui a conexão. Vou fazer o seguinte, se a conexão está diferente de nulo, se retornou alguma coisa, é porque a conexão deu certo. Ok? Então eu vou dar um sysout, só uma aqui, né? Uma para manter a informação, né? Banco conectado. Banco de dados conectado com sucesso. Só título de informação mesmo. Se não, eu vou exibir uma mensagem aqui que deu algum erro, né? Então, conexão falhou. Ok? Então, basicamente isso aqui, só para a gente verificar se o banco está conectado ou não. Agora já vamos rodar a nossa aplicação para ver se está conseguindo fazer a conexão. Então, se aparecer a mensagem ali que está conectado, deu certo. Se não, tem algum erro, a gente vai investigar qual foi o problema. Está rodando aqui a aplicação. Ó, mensagem, banco de dados conectado com sucesso. Então, a nossa aplicação deu tudo certo, já fez a conexão. Agora, realmente, para verificar se deu tudo certo, vamos rodar aqui alguns scripts. Fazer alguma consulta, alguma coisa assim. Então, quando o banco de dados tiver dado certo, a partir do momento que está conectado, a gente vai criar uma statement, que é para fazer a conexão, para executar alguns scripts na aplicação, tanto de consulta como inserir tudo. O statement é a forma mais básica, mais rudimentar de interagir com o banco de dados utilizando o JDBC. Na prática, assim, não é recomendado a gente utilizar ele, certo? A gente deve usar o prepared statement, que é para evitar SQL injection e outras possíveis falhas que o statement puro tem. Mas para a questão de simplicidade, deixar mais simples, vamos utilizar direto o statement aqui, ok? Então eu vou utilizar a classe statement do SQL, né? Vou chamar de stm, que vai receber da conexão, a partir da conexão eu vou criar o statement. E é esse statement que eu consigo executar os nossos códigos aqui. Então, a partir do momento que eu tenho um statement aqui, eu vou, por exemplo, fazer uma consulta de dados. Para não ficar tudo dentro desse if aqui, desse if, eu vou criar um método aqui à parte. Um método como o main é estética, esse outro método tem que ser estético também, vou chamar de estético, void consulta dados, certo? Um método aqui de consultas. Esse método consulta vai receber essa statement aqui. Eu criei ela lá para a gente reutilizar ela em outros métodos também. Então eu vou receber o meu statement e a partir do meu statement aqui eu vou fazer a minha consulta. Então eu vou criar uma string que eu vou chamar aqui de query, que vai ser a query que eu vou executar, né, executando direto no banco de dados, né, utilizando o statement para executar uma query. Então, essa query vai ser basicamente select, eu vou dar um select ID e select nome, que são os campos que tem nessa tabela aqui. Né? Eu vou dar executar aqui o select de usuário. Essa minha tabela usuário tem dois campos, né, ID e nome. Então, eu vou dar um select ID e nome, né? From usuário, que é a tabela nossa lá, é o nome da nossa tabela. Então eu vou criar essa query aqui e agora eu vou utilizar a minha statement para executar, né, stm.executeQuery. Aí eu vou passar minha
Vou até colocar o nome aqui de query SQL, né? Executar o meu SQL. Beleza, executou o SQL, só que aqui eu tenho que pegar o retorno dela para poder tratar, para pegar as informações. Então, essa statement de execute query, ela vai retornar um objeto do tipo result set. Né? Então, eu vou criar um result set do JavaSQL, que eu vou chamar aqui de result, né, para guardar o retorno disso aqui. Aqui ele pode retornar um erro também, né? Dar um try catch aqui para tratar isso. Okay? Então, peguei o meu resultado aqui que veio da consulta, né, do SQL que eu executei no banco, agora a gente vai exibir essas informações. Né? Então, uma forma de exibir isso aqui, eu vou utilizar um while, enquanto o while result.next, enquanto tiver resultados, né, no meu result, eu pego o meu result e chamo essa função .next para verificar se vem resultado nela. Se tiver isso aqui, vai dar true. Então, enquanto tiver resultados nela, eu vou só exibir os resultados que vem nela. Tá? Dá um sysout aqui. E aí, o que é para vir aqui é ID e nome, né? Então, ID. Eu vou pegar result. Opa. Get int, que é o tipo da coluna do banco de dados, e eu passo o nome dele aqui, que no caso é ID. Essa minha coluna aqui, ID, é números, né? E essa nome é string. Então, eu vou pegar result get int, que é para pegar o valor que vem nele. Depois eu vou dar um vírgula, é o nome, se vier algum nome. Aí já o nome é result get string, né? Que é o nome do campo lá, e esse campo é uma string. Então, basicamente aqui eu tenho o meu SQL que vai dar um select na tabela de usuário. Eu vou pegar o resultado que veio desse select. Aqui não estou colocando nenhuma condição, então vai trazer todo mundo. E aí, para cada linha que veio no meu select, ou cada linha que tem no banco de dados, eu vou exibir nesse system aqui, né? Então, vamos executar aqui para ver se deu certo. Só aqui nossa tabela, né, tem três dados, 3 usuários. Beleza? O método que eu criei, mas eu não executei. Então, eu vou executar esse método aqui, né? O consulta dados, e aí eu passo a minha statement que eu criei aqui. Essa statement é que eu vou utilizar para interagir com um monte de dados. Então, vai lá, executou, beleza, ó, fiz a consulta certinha, trouxe os 3 usuários, né, que tem lá na minha tabela. E agora eu vou criar uma função aqui, um método, né, para inserir dados. Então, void insere dados. Também tem que, eu vou utilizar o statement como dependência e que agora eu vou criar o meu SQL, string SQL, que vai fazer a inserção lá na tabela. Então aqui vai ser insert into o usuário, né, no campo nome, o values, aí aqui eu passo os valores. Como aqui eu vou passar valor direto, certo? Vou passar aqui Silva. Né? Então a gente, claro que quando a gente vai trabalhar na aplicação real, esse dado aqui vai vir de uma variável, alguma coisa assim, né? Mas aqui só para exemplo prático, vamos ser mais simples, vamos colocar o valor direto. Então eu vou falar que na minha tabela usuário, né, no campo nome, eu vou inserir o valor Silva. Eu não insiro o ID aqui porque esse banco de dados aqui, essa tabela está criada para o ID ser gerado automático. Então eu não preciso valor para o ID, ele vai ser gerado automaticamente pelo banco de dados. Beleza? Então esse é o meu script. E agora é só executar ele. Beleza? Então eu vou chamar o stm. Execute e update. Né? Executar um update na tabela lá do banco de dados que vai inserir o usuário. Okay? Aqui também ele pode dar uma exceção, né? Então a gente faz o try-catch aqui para tratar a possível exceção. Então aqui está a criação do meu SQL, que vai inserir o usuário com o nome Silva lá no banco, aqui eu chamo a execução dele. Então aqui eu vou só fazer, antes de fazer a consulta, né, já vou inserir ele, chamar aqui o insere dados, né, só para a gente inserir primeiro um usuário com o nome Silva, depois a gente faz a consulta, a gente vai ver se vai exibir aqui. Beleza? Então, executando a aplicação. Opa, agora ele deu um problema aqui, deu um erro. Deixa eu ver aqui. Deu um erro de sintaxe aqui. Deixa eu ver onde foi que eu errei. Insert into.
Eu coloquei só um in. É insert into, né? Comando lá do SQL. Aqui é SQL puro, certo? Então é executar igual lá no SQL. Pronto, agora deu certo, né? Tinha os 3 usuários, agora tem mais um porque foi inserido novo, né? Vamos executar de novo aqui consulta. Aqui direto na ferramenta, né? Eu estou utilizando aqui o Postico, que é um cliente de banco de dados para Postgres para o Mac. Então aqui tem os 4 usuários. Então aqui a gente conseguiu fazer de forma bem simples, né, uma conexão com o banco de dados de uma aplicação Java utilizando o JDBC. Então, né, resumindo, a gente criou nossa aplicação, né, escolhendo o Maven como ferramenta para gerenciamento de build de dependências. Né? Esse Maven tem esse POM, dentro do POM aqui a gente adicionou a dependência do Postgres. E na aplicação Java ficou bem mais simples. A gente só criou a conexão com o banco de dados, né, passando a URL aqui do banco, né, e passando o nome do usuário e a senha do usuário, que no caso é vazio, o usuário sem senha. Né, testou a conexão, ver se deu tudo certo, né, e deu tudo certo, né, conexão diferente de nulo. Depois a gente criou um statement, que é a partir desse statement que a gente consegue, vamos dizer assim, interagir com o banco de dados, né, executar, né, comandos SQL direto no banco de dados, né? Tanto para consulta, como para inserir dados e tal. E daí a gente criou uma função, né, que insere dados, utilizando o SQL puro aqui, né, e executando ela direto no banco, e outra função que consulta dados, né, que é essa função aqui de consultar dados, que a gente executa um comando, né, SQL usando o select direto lá no banco de dados, a gente pega o retorno dela e exibe esse retorno aqui. Beleza? Então isso é uma forma simples de mostrar como é tranquilo a gente fazer uma conexão de uma aplicação Java desktop, né, com um banco de dados utilizando o Maven para fazer o gerenciamento aí da dependência do Drive. Dá para fazer também sem o Maven, né? Aí para isso a gente tem que baixar o Drive direto lá do site oficial, né, do JDBC, do Drive JDBC do banco de dados, se for Postgres, MySQL e tal. Se você quiser utilizar um SQL aqui, é só ir lá no Maven, né, utilizando o Maven e procurar, né, o JDBC para o MariaDB ou para o MySQL ou qualquer outro banco de dados, ok? Por fim, aqui é recomendado que a gente feche a conexão. Então, executou nossos comandos, criei a conexão, executou os comandos que eu tenho que executar no banco, por fim, eu fecho a conexão. Beleza? E é isso, espero que tenha saído de forma simples e que seja possível vocês acompanhar esse tutorial e conseguir fazer a conexão, né, baseado nele. Então, até mais.